Você sabia que as suas suposições podem estar atrapalhando a sua manifestação? Sabe que a sua parte de sucesso, ela pode estar sendo impedida pelas suas suposições. E nesse vídeo você vai saber como resolver isso e alcançar tudo aquilo que você deseja. Nesse vídeo você vai ter 9 dicas incríveis de bloqueios que acontecem e atrapalham totalmente a lei da suposição de atuar de maneira ao seu favor, porque como ela é uma lei, ela está atuando independente de você conhecer ou não. E é por esse motivo que o conhecimento faz toda a diferença. Porque quando nós temos o conhecimento, nós tomamos o leme da nossa vida. A gente já não fica mais como um barco à deriva, porque a lei, ela é funcionante, é uma lei. Então, que a gente possa simplesmente utilizá-la de uma forma assertiva e poder realmente manifestar o que a gente deseja. E isso eu fui anotando bloqueios que são muito colocados e atrapalham o processo da suposição totalmente. E isso vai ajudar a você a entender o que está acontecendo, que você está utilizando, se você já está utilizando a lei da suposição e não manifestou aquilo que você deseja. Porque é uma coisa impossível. Se a lei é ser para ter, uma vez que você é, você tem que ter. E o que pode estar impedindo? A primeira coisa é a resistência à mudança. Muitas pessoas têm a resistência à mudança. Nós temos há muitos anos, né, e atualmente em vigor, um teste em Harvard, onde você tem 2 tipos de personalidade. Personalidades fixas ou personalidades de crescimento. E geralmente, né, 99,9% das pessoas que têm mentalidade fixa têm dificuldade com mudança, mesmo que estejam numa situação desconfortável. Quando pensa em mudar, porque a mudança gera também desconforto e muitos desconfortos, né, inicialmente, mesmo que sejam para coisas grandiosas, mas gera desconforto. Todos nós sabemos disso, que estamos no processo do despertar de consciência, né? Eles simplesmente desistem por ter uma mente extremamente resistente. A mente, ela começa a resistir à mudança. E o que você pode fazer para mudar isso se você é essa pessoa e você já flagrou que você tem um pouco de resistência à mudança? Esse pouco não existe, você precisa tirar essa resistência. Só você vai poder quebrar essa barreira, sabe? Só você vai poder tomar a decisão com clareza do que você realmente deseja e não abrir mão. E simplesmente fazer o que tem que ser feito. E tudo vai dar certo. Uma segunda questão que eu anotei para vocês é o medo do desconhecido. Como o medo, como já dizia o Chorão, né, citando aí do Charlie Brown, falecido, o medo segue os nossos sonhos. E o que acontece com a vibração do medo? O medo, ele vai contra a lei da suposição. Porque se você está sentindo medo, é porque você não está tendo algo. E isso vai contra, porque a lei da suposição é você ser para ter. Logo, se você não está sendo, você está com medo, você está mantendo bem longe aquilo que você está supondo. Olha o perigo. Por isso esse vídeo, gente, é extremamente importante vocês estarem anotando. Se vocês não estão nesse momento com papel e caneta na mão, vai voltando o vídeo para vocês pegarem essas 9 pilares que atrapalham a suposição. Porque uma vez que vocês forem ticando esses 9 pilares, vocês vão manifestar tudo e qualquer coisa que vocês venham desejar. Porque é uma lei. A lei é ser para ter. E uma vez que você é, logo você vai ter. Então, o medo do desconhecido é um grande bloqueio mental. Uma terceira questão muito observada
é a falta de autoconhecimento. Quando falta o autoconhecimento, falta informações. Por isso, o conhecimento traz poder. Quando a gente tem conhecimento em algo e propriedade naquilo, a gente não mergulha, não faz alguns erros que são bobos e fatais, como o da lei da suposição. Se você está sendo aquilo que você deseja, como que você está com medo? Como que você está sentindo angústia? Como você está sentindo ansiedade, se já é real? Entenda que a lei da suposição, para funcionar, você tem que ter convicção. Entende, gente? Bom, então vamos para o quarto. A quarta questão é as influências externas. Gente, como a influência externa aqui no 3D atrapalha e estrangula muitos sonhos. Por isso, é essencial que você tenha pessoas ao seu redor que estejam ali no seu networking, que também sonhem na mesma direção, que sejam pessoas que estejam em congruência com aquilo que você está incorporando como ser. Não pode ter incongruência. Você quer fazer medicina, mas você passa o dia inteiro na resenha. Você vive uma vida de bagunça. Como que você vai passar no Enem? Como que você vai passar no vestibular? Se for o caso, né? Porque hoje nós temos o Enem e o vestibular. Você não vai passar. Então já existe um perfil daqueles alunos que vão passar. Eles têm uma dedicação de horas. Eles têm uma dedicação de estar ali estudando. E isso é para tudo na vida. Eu utilizei o exemplo da faculdade de medicina, porque hoje é a que mais exige pontuação para se adentrar. Mas dentro de uma profissão, isso é em tudo. Se você se dedicar, se você se debruçar ao conhecimento, você não vai esbarrar no erro. Então é onde muitas pessoas erram, é quando elas vão fazer a lei da suposição, mas não busca, como vocês estão buscando, o conhecimento dessa lei. Então elas entram em incongruência com a suposição, afastando aquilo que elas tanto desejam e nada acontece. E aí nós vamos para a quinta questão, que são os padrões de pensamento. Como você consegue flagrar facilmente os padrões de pensamento? A nossa vida é um espelho refletido. O futuro não existe e o passado já foi. Tudo que acontecer vai ser no momento presente. Você toma uma decisão no momento presente. Quando o seu desejo se realiza aqui no plano 3D, no plano material, é no momento presente. Então, você não precisa se preocupar com o momento futuro. E os padrões de pensamento, eles são aquelas imagens que elas vão se repetindo no dia a dia. Sabe? São padrões de pensamento que você precisa cortar. E como eu vou cortar um padrão de pensamento, Thay? Eu já percebi algumas coisas se repetindo na minha vida, assim. Eu vejo que tem coisas que, inclusive, são diárias e fica muito fácil flagrar. Mas como que eu mudo isso? Simplesmente tira a sua energia, o seu olhar disso. Quando acontecer, você simplesmente vai entrar num campo de observação daquilo, como se você estivesse vendo um filme, como se você estivesse na plateia, como telespectador. Aquilo vai perdendo a força, porque você não está mais se importando, você não está mais sofrendo com aquilo, você simplesmente entregou a algo maior, porque você tem a convicção da sua suposição. É aí que você tem que aprender a fazer o processo para que você realize o seu desejo. E é por isso que eu fiz esse vídeo, gente. Porque eu desejo do fundo do meu coração que vocês realizem o desejo. E eu sei o quão importante é adquirir o conhecimento. Porque através do conhecimento, vocês não vão fazer algo divergente ao ser que vocês estão incorporando. Porque a lei é ser para ter, lembre-se disso. Então, se você está intencionando um ser e você está em total incongruência com esse ser, como que você vai ter? Entende? Então, nós vamos para a sexta questão, que é o fato de evidências. A pessoa entra na lei da suposição, tá? E ela quer as evidências. Eu vou ver uma placa tal, um carro tal, em X horário, e isso é evidente que eu vou conseguir. Gente, pode até acontecer tudinho que você supôs ali e não vir o sonho que você desejou. Porque você entrou em contradição. Como você usou essa palavra para o que você já tem?
Eu vou dar um exemplo, tá? Para quem tem carro, como eu. A gente não fica o dia inteiro dizendo eu tenho carro, tenho carro, tenho carro, tenho carro, tenho carro, tenho carro. Verdade ou mentira, gente? Já escreve aí para mim nos comentários, porque eu amo ler os comentários de vocês e respondo todos eles, vocês sabem disso, né? A gente fica o tempo todo dizendo, eu tenho carro, eu tenho carro, eu tenho carro. A gente até pode ser grato, como eu sou, uma vez no dia, por ter o meu carro abençoado. Mas a gente não fica, eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro, não. A gente até pensa em trocar de carro. Entende? Como existe uma diferença, quem quer ter um carro porque não tem, está andando de BRT e está desesperado para quem tem um carro e, de repente, começa a sonhar em trocar por outra marca, né? Então, a gente tem que entender, porque esse entendimento não é um entendimento difícil, mas é um entendimento sutil, né? Então, o conhecimento vai fazer você realizar tudo o que você deseja, porque com certeza você está anotando essas 9 dicas, e se você está sem papel e caneta aí, você vai voltar esse vídeo várias vezes e vai anotar esses 9 pilares, porque uma vez resolvido, eu garanto a vocês que vocês vão conseguir, é certo, porque vocês não vão entrar em divergência. Bom, uma outra questão é a autossabotagem. A autossabotagem, ela já vem de um padrão inconsciente. Por quê? Ela é uma defesa, tá? Ela é uma defesa de algo que te marcou, de algo que veio ao longo da sua vida, que não necessariamente foi na sua infância, pode ter sido na sua adolescência, pode ter sido na sua idade adulta. Falir um negócio, por exemplo, muitas das vezes coloca a pessoa que ela nunca mais quer abrir nada. E aí ela tem dificuldades para ir para um novo. Ela pensa em novos empreendimentos, ela pensa em fazer novas coisas, mas ela fica travada, porque ela lembra daquele momento de falência. Então, isso realmente vai contra a sua posição e, ao invés de trazer aquilo que você está intencionando, afasta a suposição, porque você está dentro da lei, né, fazendo a divergência, mandando uma informação divergência. Então, você não vai conseguir alcançar, né? A nona questão e última é o ceticismo. Algumas pessoas, elas simplesmente param de acreditar porque elas querem o tempo imediato. Eu vou intencionar agora, a intenciona de uma forma toda errada, porque, né, se botar muita força, sim, acontece, né? Tudo pode acontecer. Agora, só não é com a gente ficar o como e o quando, porque se você está pensando no como e o quando, você não tem. Então, o ceticismo faz as pessoas desistirem, porque elas já entram nem acreditando. E aí não precisa acreditar na lei da suposição. Você só precisa se identificar, incorporar, né, e ter convicção. Mas ela não quer fazer o processo. E aí ela entra no ceticismo. Então, gente, essas 9 dicas que eu trouxe para vocês, né, são dicas essenciais para que vocês consigam manifestar tudo que vocês desejam. Uma outra questão são expectativas irrealistas, tá? O que é uma expectativa irrealista? Você hoje está numa posição, tá? E você coloca que daqui a 2 dias você vai virar o Elon Musk. Tô dando um exemplo, tá? Tem coerência? Você já está pronto para ser o Elon Musk? Você já tem uma mentalidade do Elon Musk? Entendeu? Então, assim, você tem que seguir dentro de coerência com a lei da suposição. Você tem que simplesmente ser, para você ter. E quando você não tem outra forma a não ser vir para o plano manifesto. Bom, gente, essas foram as 9 dicas que eu deixo para vocês como pilares. E quem assistiu até o final do vídeo, eu já vou pedir para comentar, para potencializar os seus resultados, que você vai checar essas 9 padrões que vão se repetindo e atrapalham qualquer suposição. Porque quando identificados, você fica imparável. Desejo a todos excelentes realizações, excelentes manifestações. Até o próximo vídeo. Beijos da Thay. Tchau, tchau, galera!